Êxodo 26. O tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e de estofo azul, púrpura, e carmesim, com querubins as farás, obra de artífice. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados, todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas, cada uma à outra, e as outras 5 serão enlaçadas da mesma maneira. Farás laçadas de estofo azul na orla da última cortina do primeiro grupo, assim também farás na orla da primeira cortina do segundo grupo. A saber, 50 laçadas na orla de uma cortina, e 50 laçadas na orla da outra, as laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, e prenderás com eles as cortinas, uma à outra, assim o tabernáculo virá a ser um todo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 destas cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados, as 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas em um grupo, e as outras 6 cortinas em outro grupo, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na orla da última cortina do primeiro grupo, e outras 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. Farás também 50 colchetes de bronze, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que venha a ser um todo. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E o côvado que sobejar de um lado e de outro no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima desta uma coberta de peles de golfinhos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. 2 colseiras terá cada tábua, unidas uma à outra por travessas, assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra, para as 2 colseiras dela. Também para o outro lado do tabernáculo, o que dá para o norte, farás 20 tábuas. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. E para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo no lado posterior. Por baixo serão duplas, do mesmo modo se estendendo inteiras até a primeira argola em cima, assim se fará com as 2 tábuas, elas serão para os 2 cantos. Haverá 8 tábuas com as suas 16 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra. Farás também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo. E 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, bem como C6 azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o ocidente. O travessão central passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, como lugares para os travessões, também os travessões cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte.
Farás também um véu de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, com querubins, obra de artífice, se fará. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do testemunho, este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Colocarás a mesa fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo, e porás a mesa para o lado norte. 36. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul, púrpura, carmesim, e linho fino torcido, obra de bordador. E para o reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia, cobrindo-as de ouro, os seus colchetes também serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze.